Salmo 23, do versículo 1 em diante, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diga amém. Coloque sua mão sobre o seu coração. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que momento precioso esse de adoração, Senhor, onde nós nos reunimos para entoar louvores ao teu nome, com cânticos, com instrumentos, com uma adoração. Obrigado, Deus, muito obrigado. Tu és um Deus fiel. Quero te louvar, meu Pai. E agora nós vamos ouvir a tua palavra, que é poderosa para transformar a nossa vida, para transformar a nossa mente. Então, em nome de Jesus, agora que todos os poderes das trevas caiam por terra, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Afasta de nós todo sono, toda fraqueza, tudo aquilo que nos distrai, nos faz pensar em amanhã, aquilo que nós precisamos receber hoje. Obrigado, Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e que todos digam amém, digam graças a Deus, amém. Aleluia. Esse salmo foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo. Uau! 1000 anos antes de Cristo, que foi escrito pelo rei Davi, em um momento muito difícil da sua vida. Quando nós vamos olhar esse salmo, nós imaginamos que Davi estava numa boa, porque já houve outros salmos, o Salmo 42, Salmo 46, Salmo 124, Salmo 129. Nós vamos observar muitos salmos da Bíblia. Davi, ele está no momento de angústia, e aqui, por incrível que pareça, ele está no pior momento da sua vida. O pior momento que Davi atravessou. Davi foi um guerreiro de Deus, foi um homem guerreiro nessa terra, mas ele teve os seus momentos de dificuldades, e o momento de maior dificuldade de Davi, quando o seu filho, que ele mais amava, chamado Absalão, se fomentava uma rebelião contra ele, para tirar o seu próprio pai, e ele conseguiu fazer isso. Davi sai do palácio apedrejado, na rebelião que ele faz contra o seu pai. É nesse momento que Davi escreve este salmo. Uau! No momento de maior dor, no momento de maior tristeza que Davi passou, ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso é meio desconexo para a igreja de hoje, totalmente desconexo. É um salmo lindo, mas deveríamos de pegar todo o culto, até entender ele, a sua exegese, a realidade do que Davi está extraindo de dentro de si. Adoração é isso, é aquilo que sai de dentro para fora, aquilo que está dentro de nós para fora. Davi está fazendo palavras de autoafirmação, ele está dizendo que Deus é com ele. Ele vem falando sobre a natureza de Deus, não vem falando sobre ele. Engraçado, porque no Salmo 46 Davi está dizendo: em momento de tribulação eu me sinto atormentado, mas agora ele está dizendo só afirmações de quem é o Senhor. Está dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. Está falando de um repouso, está falando de águas tranquilas no momento que ele está mais agitado, que o interior está mais agitado. Quantos podem entender isso?
É difícil de entender, porque é difícil da gente viver assim. Nos momentos de maiores apertos, as nossas palavras não são essas, são outras. As nossas adoração some, o louvor some dos lábios, some a vontade de servir a Deus, vai sumindo um monte de coisa. E Davi, ele afirma, não no momento que está vivendo o favor de Deus, mas no momento que está vivendo a maior dificuldade emocional da sua vida. Davi estava atravessando o seu filho, tirando ele do palácio. E o pior, que Davi não queria matar o seu filho. E isso permaneceu muito tempo, sabe? Durante muito tempo Absalão fez muitas coisas com Davi, porque Davi não queria fazer nada contra o seu próprio filho, porque o amava. Você imagina você viver uma rebelião, não era os inimigos. Por isso o salmo vai, Davi ele tinha, eu quero falar muitas coisas com você, quero que você pegue cada uma delas. Uma das coisas que Davi tinha a capacidade de identificar a realidade da situação pelo qual ele estava vivendo. E todas as vezes que Davi escreve salmos, que vivia momentos de opressão na batalha, no reinado, durante a sua vida, Davi ele faz uma menção dos opositores como inimigo, mas aqui ele não pode fazer isso, porque era o seu filho. Se nós não tivermos uma realidade pelo qual nós estamos atravessando, não tivermos uma visão sobre o que estamos atravessando, nós vamos generalizar tudo e vamos criar conjecturas para tudo de maneira errada. E aí vamos sofrer, porque não estamos vendo a realidade daquilo que é real. Estamos conjecturando. E aí Davi está no momento de ansiedade, está no momento de dificuldade. Davi nos apresenta uma autêntica fotografia de Deus, do seu caráter, da sua soberania. Quando vamos ler o livro, nós vamos perceber o quanto profundamente Deus nos ama. No momento que Davi poderia estar murmurando contra Deus, chateado com Deus, entristecido com Deus, ou dizendo: para que serve essa unção aqui na minha vida, se eu estou passando por isso dentro da minha casa? É no momento que ele faz afirmações de quem Deus é. No momento que era para ele chutar o balde, como a maioria das pessoas fazem, é o momento que ele para, reflete e diz quem Deus é na vida dele. Ele consegue separar o seu filho, ele consegue separar o reinado, ele consegue separar o problema. E ele lembra de quem Deus é, apesar de tudo o que ele estava passando, ele lembra de quem Deus é. Eu acho que está faltando um pouco disso para a gente, lembrar de quem Deus é na nossa vida, lembrar de quem Ele é, do que Ele já fez, do que Ele faz, da onde Ele nos tirou, das coisas que já aconteceram na nossa vida. Olha quantos livramentos Deus já deu a você. Nossa, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro. Quem está na mesma situação aí de livramentos que Deus deu, levante sua mão e dá um glória a Deus bem alto. E se você parar um pouquinho para raciocinar, porque a fé é racional, ela é inteligente, nós vamos simplesmente olhar e situações muito piores do que já passamos, era para ter acabado conosco e não acabaram, então essa aqui que não vai ser. Nós vamos declarar quem Deus é. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. Para quem Davi escreve esses salmos? Quando vamos olhar os dias de hoje, para que esse salmo serve para a gente? Desculpa a sinceridade, mas fala sério. Para que esse salmo existe? A gente conhece, tem gente que recita o salmo todo, para quê? Qual o efeito desse salmo na nossa vida? Essa é a pergunta. O que esse salmo tem produzido no nosso dia a dia? O que esse salmo tem produzido na nossa realidade de vida? E eu quero intitular aqui, criando uma conjectura minha, sem criar nenhum tipo de heresia, que esse salmo foi escrito para os ansiosos, para os angustiados, para os decepcionados, para os amargurados, para encontrarem força e uma saída. Não é um livro,
um salmo para ser decorado e recitado, mas sim para ser vivido. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. E eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade, que é o mal do nosso século e principalmente nos dias atuais. Você sabia que todos nós temos ansiedades de estimação, assim como aquele cãozinho que a gente tem? Quem tem cachorro em casa aí? Aquele cachorrinho que está lá, nós temos também uma ansiedadezinha de estimação, que anda conosco todos os dias. A gente leva para fazer as necessidades e depois traz de volta para casa à noite. Acorda de manhã, leva junto, depois traz de volta. E é uma coisa meio estranha. Nós temos ansiedades em relação às finanças, trabalho, aos relacionamentos, casamento, filhos, saúde e por aí vai. E eu quero ler para você, é uma realidade isso, que é uma revista científica, que na semana passada fez uma reportagem diante do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e fez uma pesquisa sobre a ansiedade na vida das pessoas. E olha que interessante, 40%, guarda isso, 40% de fatos jamais acontecerão. 40% da nossa ansiedade, medo, nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Você tem noção disso? Que nunca vai acontecer. São conjecturas mentais. São gatilhos mentais que acontecem para tirar você da direção. 40% das coisas que sentimos com medo nunca vão acontecer. Depois 30% dos acontecimentos passados que não podem ser mudados. São coisas que a gente guarda. 30% nós guardamos. Só aí já foi 70% de coisas que não vão acontecer e de coisas que você não pode mudar. A nossa mente vagueia entre essas duas realidades. A realidade daquilo que nós ficamos, e agora, e nunca vão acontecer, e de coisas que já aconteceram e não pode se mudar. 12% da nossa mente cria ansiedade por causa de críticas injustas, inverídicas, de pessoas que falam coisas ao nosso respeito. 10% de preocupação com a saúde, que só piora a ansiedade. Então 10% das pessoas, elas são preocupadas com a saúde. E 8% de problemas reais que devem ser enfrentados. Então, a nossa realidade do hoje, só 8%. As demais coisas são mentiras. Coisas que não podem mudar. Você já parou para pensar? Agora você vai entender que a gente tem uma ansiedade de estimação. Ai, como é que vai ser? Ai, como é que vai? Não vai acontecer nada. E nós vamos carregando aquilo lá. Não, vai acontecer alguma coisa. Acordei, você tiver um sonho, um pesadelo. Também temos pesadelo. Nem todo pesadelo é um sinal de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ser crianças, né? Na fé. Qualquer pessoa que sonha qualquer coisa, se sonha milionário, o cara acha que vai ficar milionário. Se sonha pobre, vai ficar pobre. É uma coisa meio louca isso. Nem todos os sonhos são proféticos. Às vezes você está vendo televisão lá, está vendo um monte de tiroteio, está vendo filme de terror, vai sonhar com o quê? Com um parque de diversão, né? Você numa bola, flutuando no mundo, né? Cantando You Are The World. Não vai. Então, automaticamente, os problemas que a gente está vivendo, eles vão linkar muito com a nossa realidade. Mas tem uns revelações aí que são sinistros. Ainda vai revelar ainda um sonho que Deus não deu a ninguém. Aí piora mais a ansiedade. Uma vez uma pessoa teve um sonho comigo e falou assim: eu tive um sonho com o Senhor. Eu falei: pô, glória a Deus. Tem muitas pessoas aqui que sonham e são verdades. Eu sei que são de Deus. Não estou generalizando de maneira alguma, porque Deus dá isso, é um dom a muitas pessoas. Mas ela falou assim: tive um sonho com o Senhor. Eu falei: mas eu não quero nem contar. Pô, pronto, estragou tudo. Eu estava feliz, bem, fiquei com aquilo na minha cabeça. Saí da igreja como?
vai acontecer alguma coisa, o carro vai me pegar, vai sair um tiro, vai sair não sei o que, sair. Não posso contar. Deus falou para mim não contar. Então eu falei, esse Deus não é o meu Deus, meu irmão, porque você está trazendo confusão para a minha vida. Deus é claro, quando Deus quer falar, Ele não fala em parábolas. Em parábolas Ele fala na Bíblia. Se alguém for entregar uma revelação para tem que ser, você tem que entender, senão não é revelação, é confusão. Aí tu nem ouve tudo, para. Eu falei, para. Se Deus não mandou você entregar, mas aí como é que fica a cabeça? No outro dia, acordei, falei, não vou nem sair de casa. Mas aí vai que o avião cai. O avião não caiu na torre? A gente, né? Não, lembro, uma vez eu ouvi isso. É historinha, né? Que eu acredito que seja história. A irmã recebeu profecia de que ia morrer num acidente de avião. Ela não saiu de casa, o avião caiu dentro da casa dela. Ela não teve, foi o discernimento que deveria, de pegar o avião e não ficar em casa. O que é a vossa vida, senão como numa neblina, a morte vai acontecer em qualquer momento da vida, irmão. O importante é as certezas que eu tenho dentro de mim, as convicções da minha salvação, daquilo que eu semeio, daquilo que em qualquer momento pode acontecer tudo, na vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus, Jesus falou o seguinte, ó, se sim, sim ou não, e tudo que Deus for falar com você vai ser o sim ou não. Deus não vai falar meias verdades, Deus não vai falar meio esquisito, Deus não vai falar nada pela metade. Ele é direto e objetivo. Esse é o Deus que eu sirvo, que sempre foi comigo, direto e objetivo. E o Deus que eu prego é o Deus que eu conheço. Outros eu não conheço. Outros deuses eu não conheço. Graças a Deus nunca conheci Baal, mas sei como ele age. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. A gente não pode andar confuso, sem saber o que vai fazer. Ai, o que eu faço? Ai, o que eu faço? Tem pessoas que vivem tão ansiosas que até mesmo para comprar alguma coisa, aí tu está lá, tu experimenta um sapato, daqui a pouco vem um rapaz e fala assim, eu tenho outro aqui. Para que falou isso? Aí tu fica, esse aqui, aí tu não sabe, aí tu chama a esposa, esse aqui ou aquele ali. A mulher não tem muita, ela tem paciência com ela, mas com o homem não tem. Eu falo assim, escolhe, é tu que vai usar. Aí você, poxa, obrigado. Aí já fica com raiva, daqui a pouco joga os dois, não vou levar nada não. Então, porque a gente não tem uma, esse aqui que eu quero, tá bom. Vai no McDonald's, por que aquela fila do drive-thru demora? Quando abre o vidro, o que vocês querem? Pelo amor de Deus. Quando eu entro na fila, já vai dizendo o que você quer, que eu já vou falar logo. Não sei. Já teve vezes que eu não comprei nada. Não sabe o que quer, então não quer comer. Sim ou não? Tu vai numa loja de frango, você vai comer o quê? Frango. Agora, se é empanado, se é grelhado, se é... você que escolhe. O importante é você estar comendo frango. Tu vai numa loja de hamburgueria, tu vai comer o quê? Hambúrguer. Vai chegar lá e falar, me dá uma pizza. Não vai funcionar. Nós temos muitas dificuldades e não ajudamos a ansiedade embora. Nós carregamos ela conosco por falta de decisões. E essa é uma realidade, essa estatística é uma realidade. A ansiedade é problemática por 3 razões. Ela é improdutiva, irracional e ela é nociva. Repita comigo: a ansiedade é improdutiva porque ela não faz nada por você, ela só te traz problema. Segundo, ela é irracional, porque se 40% das vezes nada vai acontecer com aquilo que eu não tenho por que ter medo, ok? Tem coisas que tem que acabar. Eu conheço um pastor que eu falo para ele assim, vamos para Israel. Aí eu tenho medo de avião. Eu falei, pastor, como é que Deus vai soprar o seu nome se você tem medo de avião? Faz igual a mim. A primeira vez que eu fui para Israel, eu falei, eu tenho medo de avião. Já andou de avião? Não. A primeira vez que eu fui andar foi para Israel, 12 horas até para onde é que eu fui? Para a Espanha, e depois da Espanha mais 6 horas até Israel. Olha que viagem louca para quem não andou. Aí o que eu fiz? Levei um Rivotril, mas eu vou entrar nesse. Entrei e comecei a suar porque eu tenho claustrofobia. Se eu ficar num lugar muito apertado assim, eu comecei a sentar, comecei a suar, porque a ansiedade já estava dizendo, tu não vai. Eu falei, pá, me segura, eu vou sair dessa aeronave, ao mesmo tempo eu não posso perder tudo, e agora eu estou sonhando com isso há 18 anos da minha vida, agora que está se cumprindo aquela coisa, fechou. Aí eu falei, agora babou. Tomo um Rivotril, fiquei como na viagem? Você quer o que, mano? Coca-Cola.
Pastor, tinha quem? Acordei já descendo. Quando fui ver, cheio de neve o chão. Todo mundo aplaudindo o piloto. Eu falei, me dá outro. Vai subir com neve? Vai subir com neve. -7. E fui, voltei, agora eu vou a 19ª. Eu rompi isso. E descobri que não era uma verdade. E se eu não entrasse dentro daquele avião, eu nunca ia vencer. Somente 8% das coisas que acontecem a gente enfrenta, pessoal. E por isso vivemos assim. Porque nós não temos disposição para enfrentar a realidade. E a ansiedade, ela é tão séria que quem carrega ela defende ela. Tipo assim, talvez você esteja falando assim, você não sabe o que eu estou pregando. Defende ela mesmo que está dentro de você. Fica com ela, guarda no guarda-roupa e pega amanhã de manhã. Como é difícil falar por pessoas ansiosas que tentam sempre justificar sempre a sua ansiedade, qualquer coisa. Está dentro de uma realidade de vida, precisa ser rompida. A ansiedade não vai embora, gente. O remédio faz ela só flutuar, mas ela está ali sempre. Tem que ser confrontada. Em algum momento tem que ser confrontado. Aleluia. E Davi está fazendo isso. Ele está confrontando a sua ansiedade, dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Ele me leva às águas de descanso. Ele não estava vivendo isso, mas ele estava declarando que ele ia viver esse momento. Isso é o confronto. O confronto da ansiedade, por incrível que pareça, não é guerra espiritual, não é nada. É você abrir a sua boca para chamar a existência coisas que você não conhece. O que é água tranquila? Muitas de nós não conhecemos isso, porque são tantas guerras, tantas lutas, e a gente precisa conhecer o que é a aguinha tranquila. Eu quero essa água, e você precisa desejar essa água que Davi está falando, porque isso está disponível para mim e para você. Mas se a gente ficar nesse ciclo de luta, a gente nunca vai beber dessa água, nunca vai ter paz. Estamos envelhecendo. A ansiedade, ela vai sugando, ela é improdutiva. Ela é improdutiva porque não produz um benefício, não resolve problema algum. É correr sem sair do lugar. É como acelerar o motor do carro com o câmbio num ponto morto. Não vai acontecer nada. E muitas pessoas são assim, vivem fazendo barulho, mas não saem do lugar. A ansiedade não altera o nosso passado, não controla o nosso futuro. Serve apenas para nos tornar o nosso presente miserável, sem paz, sem alegria. Mas bicho, você não sabe o que aconteceu comigo, e nem você comigo. Eu prego com propriedade e digo para você: é possível vencer. É possível beber dessa água que Davi está dizendo. E eu vou dizer uma coisa hoje: Deus te trouxe aqui para você beber um pouquinho d'água. Existia uma região, e agora eu quero começar a aprofundar. Existe inclusive, nós estivemos lá uma vez só, em 2015, que nós fomos numa caravana, e eu pedi desesperadamente, porque é muito fora do roteiro, é praticamente no extremo oeste do deserto de Negev, uma região chamada Engedi, ou Engedi, sei lá, tanto faz. Essa região, as pessoas que vinham da Jordânia, que vinham das regiões montanhosas, vinham de Moabe, de Amon, e eles, quando vinham atacar Israel, para subir a Jerusalém, eles tinham que parar, porque estamos falando de 100 mil homens, de 500, de 180 mil homens, como foi aquela batalha de Josafá. Então, para poder, não tinha como eles saírem, fazer esse percurso todo, subir Jerusalém, 1.300 e tantos metros de altitude, e ainda enfrentar uma guerra. Então, o que tinha nesse lugar de especial? Água, no meio do deserto. E aquela região era o ponte de todos os inimigos. Eles passavam, atravessavam, paravam, acampavam durante 3, 4, 5 dias, davam água, bebiam, se recompunham, depois voltavam para a guerra. Eu queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão e você profetizasse para ele, dissesse para ele: meu irmão, num pique total, a gente tem que dar uma paradinha para beber uma água. É essa água que Deus quer te dar hoje. Águas tranquilas.
E eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei muito chocado de ver aquele lugar. Porque a gente conhece a história bíblica, mas eu queria muito ir naquele lugar. Muito. E quando eu cheguei, eu vi no meio de uma montanha de deserto extremo, que não chove, só tem sol, de dia e de noite, 45, 46 graus, e de repente uma água nascente potável. Eu fui beber aquela água pura, que nasce de uma rocha no deserto. Quando vamos estudar essa região, nós vamos entender que algumas conjecturas, não existe nada definido, né, historicamente, mas quando acharam os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos na época dos essênios, se chega à conclusão de que talvez tenha sido um momento profético quando Josué entra na cidade de Jericó, porque não tem outra explicação, não tem como aquela água brotar ali, 24 horas, até os dias de hoje, água fazendo rios. Aí esse rio vai, quando chega ali na frente, ele dissipa e para. É uma coisa muito louca. Imagina uma água descendo aqui, vindo para aqui, e chegar no final ali, não tem mais nada, é só aqui. E esse lugar no hebraico é chamado lugar da provisão. Que não é água para você levar para casa, é para você beber ali. É o momento que Deus te dá para você beber ali. É aqui hoje que a gente vai beber, não é em casa. Essas águas de descanso significa que eu preciso beber uma aguinha para descansar, porque eu tenho que enfrentar a minha realidade. É isso que Davi está dizendo. Eu preciso de foco, de direção para saber como é que eu vou atuar com meu filho, o que eu faço. E naquele momento de turbilhão de emoções que Davi está vivendo, no seu pior momento emocional, ele para beber água. Leva-me às águas de descanso. Água de descanso não dá num rio qualquer, ela dá no deserto, porque água de descanso é para quem precisa descansar, não é quem precisa se hidratar. Não é água da hidratação, é água da provisão. Quando estamos atravessando os desertos da vida, vai ter uma fonte dessa que Deus vai colocar para a gente, que Deus está colocando hoje aqui para nós. Vamos beber dessa água, acalmar o nosso, aquietar o coração. A gente anda muito ansioso, muito desesperado, não vai resolver nada, nunca resolveu nada, a gente sabe disso. Nós sabemos disso. A ansiedade é prejudicial. O organismo humano, ou se eu estou falando de ciência, o organismo humano não foi feito para ficar ansioso. O nosso corpo não foi criado para a ansiedade. É contrário à sua natureza. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras. Doenças são desenvolvidas. Estou falando no corpo, gente. Estou falando que o que não se conserta aqui desce e afeta o corpo. Pessoas ficam deprimidas, pessoas perdem a vontade de viver. Estamos no mês amarelo. Pessoas perdem o ânimo para trabalhar, perdem o ânimo para crescer, ficam procrastinados, ficam deitados, o mundo está passando e o cara está ali, a garota está ali, e meu Deus do céu, isso acontece, isso é real, vai tirando, vai dando dor nas costas, dor na cabeça, insônia. E o pior que você fala assim, eu estou com um monte de dor, você não tem nada, chega no médico e diz assim, não tem nada. Aí o que faz? Dá um diazepamzinho para a pessoa relaxar, porque sabe que a ansiedade é sério. E muitas vezes eu fui parar no hospital com isso. Não foi nenhuma nem duas, porque a batalha é grande. Chega lá e faz um monte de, faz isso, faz aquilo, faz tomografia, faz. E aí, eu estou sentindo a mesma coisa. Aí o médico falou, você não tem nada. Espera aí, eu vou te dar uma medicação aqui, daqui a pouco. Aí vem a bispa e falou assim, o médico, vamos embora. Ligou para ele ir lá buscar a gente, que eu estava de carro, porque tu vai apagar. Comecei a ficar
bonzinho. Era só uma noite de sono que eu precisava. E às vezes a gente não consegue enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade é preciso. Qual é a realidade? Não que é fantasia, mas qual é a realidade? A ansiedade nos turva a nossa visão. E quando ela turva a visão, a gente não consegue, Flávio, enxergar a realidade do nosso problema. Nós não conseguimos olhar e falar assim, não, é isso aqui só, porque ela potencializa tudo fica nublado, tudo fica escuro. Você fica, meu Deus, não vou sair disso. Só que nada daquilo vai acontecer. Plantas, animais não ficam ansiosos. Eles vão dar o fruto no tempo certo. Mas como é que a gente fica? Nossa, essa goiabeira não deu goiaba ainda. Nossa, e ela está lá, ela só vai dar no tempo dela. Não adianta você ficar com a mangueira. Manga, cadê? Esse ano não deu manga. Não, porque não era para dar manga. A natureza não existe ansiedade. Todo dia o mar bate lá e volta. Todo dia bate e volta. Porque ele põe limites no mar. Você pode falar assim, amanhã eu vou à praia com a minha família. Tu vai sair de manhã, choveu. Não adianta orar. É o dia da chuva. Não adianta ficar ansioso. Não adianta falar desgraçado. Não sei. Faz uma coisa que eu acho muito legal. Não sei se você vai querer fazer. E nem quero orientar as coisas que eu faço. Mas é uma coisa muito bacana. Se tu programou, vai. Com chuva. Nunca foi à praia com chuva? Tu não sabe o que está perdendo. Que delícia. Aquele vento gelado. As crianças tossindo. Aí tu vai ficar ansioso porque as crianças estão doentes. Calma. Mas já fiz muita coisa assim que eu programei fazer e fui. Vamos olhar para essas coisas. A gente pode aproveitar. Praia é meio difícil, né? Mas aí o cara fica mal, a família mal, começa a discutir em casa porque não foram à praia. Vai no outro sábado. Calma. Vai no outro dia. Quem está pregando para você é uma pessoa extremamente ansiosa, mas que sei dizer não para ela quando necessário. A ansiedade é importante. Ela tem um lado positivo porque ela faz você viver em movimento, mas com calma. Tem coisas que você não vai tocar, que você vai querer e não vai conseguir, então tem que ter calma. O pastor Caio já me acompanha há muito tempo, sabe disso. Eu estou ansioso agora? Não, né? Estou bem tranquilo. Estou um mês e pouco esperando aquele negócio. Coisa que eu fazia assim, pô, não é esse aqui mesmo. Aí vem a dúvida é um negócio interessante, né? A dúvida, ela gera um equilíbrio. Então, duvidou, não faça. Tudo que teu coração duvidar, não faça. Tudo que você tiver dúvida, você tem que fazer as coisas que tenha certeza, para que você não se arrependa. Ou não se arrependa, talvez, mas que a outra palavra, que não é arrependimento, mas sim é remorso. Ou que você carregue remorso, que muitos vivem assim. Ah, Senhor, se lá atrás eu tivesse feito isso. Ah, se lá atrás eu não tivesse feito aquilo. Ah, se lá atrás eu tivesse... Ah, o tempo que eu perdi. Bom, a gente canta aqui aquela música que eu lembrei agora. Estou pregando e vai lembrando das canções, né? Que diz assim, o tempo que roubado foi não poderá se comparar com tudo aquilo que o Senhor... Isso é uma verdade, não pode se comparar. O novo de Deus é muito melhor do que as coisas que nós imaginávamos que iria acontecer e não aconteceram. Passou, mas vem o novo. Estamos vivendo aqui agora. O hoje é importante. Agora que nós estamos construindo a nossa história. Diga aleluia por isso. Olha, a ansiedade nos torna infelizes, doentes. Ninguém gosta de andar perto de gente ansiosa. Porque a gente fica venenoso. Toda hora tem uma murmuração, toda hora tem uma reclamação, toda hora tem alguma coisa linkada, alguma parte da sua vida não consegue ter uma projeção para frente. Ficam aprisionados. É prisão, literalmente é uma prisão. Tudo aquilo que não permite você fazer o que quer fazer é um Deus, gente.
Você sabia disso? A gente fala só, lembra aqui, ó, não terá outros deuses diante de mim. Então, vou dar um exemplo para você. Que é um Deus chamado Mamon, é um Deus que atua sobre a potestade, que atua sobre a ganância do dinheiro. Então, o dinheiro é mau? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que a gente está vendo aí perto dessa eleição. Uns querem entrar para ajudar, outros querem entrar para roubar. E talvez nenhum entre nem para um, não quero falar de política. Só quero dizer que o projeto final de todo mundo é arrumar alguma coisa. Esse amor nos movimenta. Agora, se eu vou para a igreja e Deus fala comigo assim, pega e você faz a oferta que eu estou te mandando e não faço, existe um Deus que domina, que governa a minha vida, e Ele precisa ser. E esse Deus faz você ter ansiedade financeira, e a ansiedade financeira vem porque você não ouve a Deus. Quando você deseja fazer alguma coisa como, não, hoje eu vou dormir, e você não consegue dormir, existe um Deus que está roubando o seu sono. Cuidado com isso. Nós estamos muito na prática da psicologia. A igreja está entrando por um caminho perigoso, muito perigoso. A gente tem que juntar as duas coisas. A fé tem que andar junto com a ciência, isso é importantíssimo. Mas não podemos apenas olhar a ciência e esquecer a fé e dizer, não, é a ciência que é o principal. Não, a fé é o principal e a ciência vai me ajudar. Por isso Deus levantou os psicólogos, psiquiatras, são todas pessoas habilitadas para nos ajudar em momentos da vida. Mas não vamos ficar a vida toda lá, né? Senão tem alguma coisa errada. O psiquiatra vai ficar com problema. Se a gente ficar 3 anos no psiquiatra, ele vai ficar com o nosso problema. Existe um momento para destravar, um momento que passa, depois a coisa clareia, a gente vai. São momentos, são ciclos da vida, mas não permanentes. E estamos entrando nessa permanência. Isso não pode acontecer comigo, com você. Aleluia. É necessário prática para se ficar bom nisso. Muita prática de ansiedade. A boa notícia é que se a ansiedade é algo que se aprende, que se desenvolve, porque tudo que se desenvolve é porque há um aprendizado na psique. É interessante, deixa eu falar uma coisa para você, tudo que é ansiedade, tudo que é aquilo que de um certo momento nos governa, não é uma coisa que aconteceu do nada com você, é uma coisa que você deixou entrar, não se esqueça disso. Ou pessoas que hoje vivem distúrbios emocionais é porque elas se permitiram em algum momento que aquilo entrasse dentro dela e agora não aguentam mais e precisam sair daquilo, porque ele foi se desenvolvendo, e na medida que a gente vai deixando aquilo crescer, que vai deixando aquilo entrar, então de uma certa forma a culpa sempre é nossa. Quem temos ouvido, a voz de Deus ou a voz da vida, a voz de Deus ou a voz do diabo, a voz de Deus ou a voz do mundo? Bate aqui, daqui mesmo já volta. Porque não importa o que os outros... Não, irmão, não importa mesmo para mim, não importa mais nada que as pessoas pensam. Não me interessa. Isso não vai me fazer mal de maneira nenhuma. Podem fazer o que quiser, já fizeram tudo que podiam fazer aqui durante 15 anos, não tem mais o que doer. E agora eu não empresto as minhas emoções a ninguém. Não acho que eu vou ficar sofrendo por causa do outro que acha alguma coisa. Ele achou, o problema é dele. Que ele venha resolver, a gente vai resolver uma boa. Mas se não quer resolver, se quer ter um papel de menino, vai na fé. Vai na fé. Vai fazer isso com o outro. Coitado do outro que vai recebê-lo. Porque não vai mudar, vai fazer a mesma coisa. E nós temos que ter, não vou ficar em casa com um monte de gente que ama você, você vai desonrar essas pessoas que estão te impulsionando, que acreditam em você, por causa de meia dúzia que não acredita. Deixa isso para lá. Em nome de Jesus. E outra coisa, todas as pessoas que falam de você não fazem metade do que você faz. Então, mais um motivo para você deixar para lá. Se a gente parar para tacar pedra em todo cachorro que late na rua, você vai andar com uma mochila de pedra na mão, cara. Para com isso. Chega um pouquinho para cá e vai embora.
Essa latir, daqui a pouco passa e o tempo mostra. O tempo fala tudo, gente. O tempo mostra tudo. Na hora você só fica quieto e se proteja. Proteja suas emoções. O tempo vai passar. E aí ele mostra. Sem você falar nada. Deus é quem nos justifica. É Deus que vai nos defender. É Deus que vai analisar a causa e vai dizer se estamos certos ou errados. É importante você fazer uma análise para você saber se você errou, vai lá e peça perdão. Mas se você não tem que pedir perdão, segue a sua vida, o seu caminho. E não se preocupe com os cães que estão latindo. Porque eles latem, só faz barulho. Existe uma raça que não é nem o pitbull, é o Rottweiler. Alguém conhece um cachorro Rottweiler? Aquele bichão grandão, né? É interessante observar que esses cachorros foi tudo do laboratório, né? Se foi uma mistura de laboratório, deu essas coisas aí, que às vezes morre de pessoa dentro de casa. E é interessante observar que ele tem um instinto felino, que é muito comum nas onças, nos tigres, que se você for entrar na casa de alguém que tem um Rottweiler, ele vai ficar na varanda, ele não vai latir, ele vai ficar na varanda, vai esperar você pular, e quando ele perceber que não tem mais como você fugir dele, aí ele ataca. Ele não fica latindo, ele fica quietinho, escondido, esperando. Quando ele percebe que a distância não tem como a pessoa fugir, ele ataca, e ataca, e ataca, só para quando mata, ou quando alguém bate nele, mata ele, sei lá. Então, essa é a realidade. E o cão, quem late? Na rua, correndo atrás de pneu, é o vira-lata, gente. Correndo atrás de carro, correndo atrás de moto. Tu vê os motoboys, tudo aqui assim na Vila Kennedy, com os pés para cima, que os cachorros... Aí, para, a moto vai embora. Daqui a pouco vem outro... Olha a raça. Qual é a raça? Não tem raça. Quem faz mal para os outros não tem nome, não tem raça. É vira-lata, covarde. Que o vira-lata é covarde. Não dê atenção para isso. Se preocupe com os Rottweilers. Eles são perigosos. Eles aguardam o momento certo para atacar. São aqueles que, tranquilos, calmos, na paz de Jesus. Esses aí que você tem que tomar cuidado, porque eles ficam sempre na varanda. Como é que Deus fala nessa igreja? Na raiz da palavra ansiedade, a ideia, o sentido da palavra no original é estrangular, sufocar. Isso significa ansiedade. Não é isso que faz? A ansiedade nos sufoca, traz transtorno, a gente soa, a gente passa mal. Você está na rua e você começa a suar frio. São coisas esquisitas. Como isso é um mal, gente. Isso é um mal. Você hoje não pode sair daqui levando, vou levar minha ansiedade de volta. Não, deixa ela aqui no altar hoje. Deixa ela aqui, deixa ela aqui. Deixa ela aqui. Ei, você está aqui não? Deixa ela aqui. Ninguém é ansioso de nascença. Ninguém nasce ansioso. Eu nasci ansioso. Não existe isso. E aí vem cientificamente para falar com você, ela provê de algumas coisas, né? Você sabia que a ansiedade pode vir por uma má alimentação? Simplesmente por uma má alimentação você pode ter crises de ansiedade. E aí nós vamos perder o sentido das coisas que acontecem. As notícias ruins, elas causam ansiedade. Os problemas de terceiros nos causam ansiedade. Nós temos que criar uma ideia de entender quando o Senhor falou, olha, aquele que vai se casar, pega a sua mulher e vai viver a sua vida. A gente vive mais problema de família do que o nosso, que não tem mais nada a ver com a gente, do pior, que não estão nem aí para o que a gente sente, para o que a gente está tentando ajudar, está tentando falar, está tentando orientar, está dizendo, e aí no final, já viu aquela briga de marido e mulher, que todo mundo vai lá, não, estou do lado dela, daqui a pouco estão se beijando, e você fica com a cara desse tamanho, sai fora disso.
Cada um tem uma família, cada um que tente resolver. Se pedir ajuda, você vai lá, mas não entre nisso. Mas, às vezes eu tenho no gabinete, é porque a minha tia, eu falei, meu Deus do céu, irmão, tia, porque a minha tia está com, tô mal, porque a minha tia está com, não fica mal, a tia está com problema. Você tem problema? Tenho. Então todo mundo tem problema, resolva os seus problemas, ajuda a tua tia, ora por ela, intercede por ela, clama por ela. E Deus vai ajudar, mas a gente entra num problema, liga para um, manda usar para outro, aborrecido, chateado. Ó, tu não faz isso com a minha tia não, hein? Não é, Fatinha? Faz isso não, hein? A gente fica arrumando um monte de problema que não é nosso. Jesus amado. E vamos ficando ansiosos. A boa notícia é que a ansiedade é algo que se aprende, então ela pode ser desaprendida. Vamos desaprender a ficar ansiosos. Hoje. Ninguém veio preparado para ouvir essa mensagem. Eu quero me libertar desse negócio, eu quero viver longe disso. Isso só traz isso é maléfico, isso acaba com a gente, isso faz mal, a gente não consegue viver. Está repreendido. Eu não quero mais carregar nenhuma de estimação, quero deixar tudo hoje aqui. E eu vim para cá hoje disposto a não voltar para casa com as coisas, as ansiedades que eu tenho hoje dentro de mim. Eu tenho que ficar aqui. Eu quero beber essa água tranquila que Davi estava dizendo. Eu quero viver esse momento, eu quero aprender a esse momento. Eu quero tomar dessa água. Aleluia. Eu preciso. Você precisa? Diga amém. Amém. Aleluia. Então, é preciso aprender que Deus, como Deus é para a vida de alguém, como alguém reconhece Deus. Eu só perguntar para você assim, o que Deus é para você? Em uma palavra, pastor Felipe, o que Deus é para você? Tudo. Deus é tudo. O que Deus é para você, presbítero Marcos Paulo? Ah, tudo. Tudo. Hã? Amor. O que Deus é para você, pastora Roberta? Vida. Isso. O que Deus é para você, Duda? Pai. Forte. O que Deus é para você, Pedro Bolt? Amém. Deus é. Tá bom, acabou o tempo. Fica pensando aí o que é. Para Davi, ele era pastor. Uau! O Senhor é meu pastor. Ele faz uma afirmação de quem Deus era para ele. Vamos entender esse salmo. Ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele usa uma imagem de um pastor e ele sendo uma ovelha. Agora olha que interessante, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas sabe como é que Davi vê Deus? Como ele era. Davi era o quê? Pastor. E Davi cuidava do quê? Das ovelhas do seu pai. Quando nós vamos ver esse contexto do período que Davi cuidou das ovelhas do pai até chegar lá naquele confronto com o Golias e depois ir para o palácio de Saul, houve um tempo muito grande de vida. E Davi durante muitos anos cuidou das ovelhas do seu pai. E durante o cuidado das ovelhas do seu pai, para defender as ovelhas do seu pai, Davi matou um leão. Para cuidar das ovelhas. E depois Davi matou um urso. Então ele matou um leão. A envergadura de um leão em pé dá 2 metros mais ou menos. De um urso, 2,5 metros. E o gigante tinha 3. Então Davi vai na escala de desafios. Davi sabia o que era ser um pastor. Porque ele era um pastor. Ele sabia o que um pastor faz. Cuida.
pastor luta, o pastor enfrenta os inimigos para guardar as suas ovelhas. Que coisa forte isso. O pastor supre as necessidades, porque ele guia. Então, nem sempre em todos os lugares, principalmente em Israel, não tinha muitos lugares de muita grama. Então ele tinha que andar longos caminhos para levar as ovelhas a uns pastos verdejantes. Isso causava o quê? Cansaço. Tem que guiar, tem que buscar. A Bíblia diz que ainda tem aquela 99 se desviar, o cara tem que deixar essas aqui lá atrás daquela lá, puxar para cá, e vamos embora, e caminhar sempre todos juntos. Era um desafio. Não era fácil ser pastor de ovelha. E Davi era o pastor que supria as necessidades, que levava elas para comer o melhor capim, a melhor grama. Não deixava em qualquer lugar, levava o melhor. O pastor, quando vai dar alguma coisa para as ovelhas, ele dá o melhor que ele tem para dar. Não é um negócio que pega a Bíblia aqui, abre aqui, vamos falar, não tem o que falar, vamos falar isso aqui. Isso aqui, não, amém, irmão? Não, tem tempo de preparo, tem tempo para orar, para pedir a Deus uma direção, porque tem um compromisso sério. O altar é um lugar muito sério. E o apóstolo Paulo fala com Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, para levantar os presbíteros da igreja, não levante neófitos, não levante gente despreparada, mas tem gente despreparada em cima do púlpito, para falar um monte de bobagem, porque não sabe levar as ovelhas ao que é verdejante. Mas tem ovelha também que não consegue comer rabada, que passa mal, porque está acostumado a comer sempre aquela coisa rala, que vai ouvir uma palavra diferente, ele se engasga. Mas essa é a função do pastor, dar o melhor para as ovelhas, suprir as necessidades dela. Ele olha para Deus e ele diz: Senhor, assim como eu lutava e andava quilômetros para levar as ovelhas do meu pai, o Senhor faz assim comigo. Ei, que glória é isso! Que especial é isso! Ele sabia de nada ele teria falta, porque o pastor não deixa a ovelha sem comida. O pastor não deixa a ovelha sem alimento. O pastor protege, ele defende contra os inimigos e perigos. Ele se coloca na frente das ovelhas. Ninguém mexe com elas não. O pastor se levanta, ora, intercede, clama, grita pela madrugada para que Deus ouça, para que Deus abençoe suas ovelhas, para que Deus proteja as suas ovelhas. Essa é a função de um pastor. E olha para Deus e diz: olha, o Senhor é aquele que me supre, mas o Senhor também é aquele que me protege. Aleluia. O Senhor é o pastor, e o pastor também guia, porque a ovelha não tem discernimento próprio, ela precisa de alguém para ajudar. Toda ovelha que por um momento queira se desgarrar e andar sozinha, ela vai para o abismo, ela se perde, porque ela só anda em manada, em grupo. Então ele protege, ele guia, e o pastor corrige, porque o pastor carregava um cajado e uma vara. A vara era para bater para cá, para a direita, para a esquerda, vamos embora todo mundo junto, só uns tapinhas, mas o cajado era justamente para colocar no pescoço da ovelha e puxar com força. Vem para cá. E a ovelha, tipo assim, não volta mais para lá não, vou continuar assim. Essa era a função do pastor. E por que ele usa o pastor? Por que ele usa o pastor como o exemplo daquilo que Deus representava para ele? Porque ele estava nesse momento de correção. Tudo que ele estava vivendo era por causa daquilo que ele tinha semeado. Tudo que ele estava vivendo foi porque Natan disse para ele: olha, Deus vai te perdoar, mas a espada não vai sair da sua casa. E agora ele estava vivendo o pior, porque a pessoa já tinha vivido tudo: a morte do primeiro filho com Batseba, depois viveu o incesto de Tamar, depois ele vai passar por um deserto e agora enfrenta Absalão. Tudo que poderia acontecer de desgraça dentro de uma família, Davi passou.
E ele se levanta e diz assim: Ele é meu pastor, Ele me guia, Ele cuida, Ele me protege, mas também Ele me corrige. Davi não poderia dizer: Tu és o Deus maravilhoso. Ele tinha que dizer algo que representava para ele naquele momento. E não havia outra definição a não ser: o Senhor é meu pastor, porque o Senhor está me corrigindo agora. Eu sei que tudo que eu estou passando foi por causa daquilo que eu semeei. Nunca se esqueça disso, porque às vezes a gente tem uma amnésiazinha e quando passa por uma dificuldade a gente acha que está passando por isso, e somente a gente está passando por isso. E muitas das vezes o que a gente está passando pode ser por alguma coisa que a gente tenha semeado, ou não semeamos, porque o resultado da colheita é aquilo que a gente coloca e aquilo que a gente não coloca. Elas vão produzir nada, bom ou ruim. E automaticamente nós vamos ter que dar conta disso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos deixar as nossas ansiedades hoje aqui. Nós temos um Deus que é maior do que os problemas e adversidades, do que as coisas que nós precisamos alcançar, as coisas que já passaram. Ei, já foi. Aconteceu. Não adianta mais linkar a sua mente, criar um raciocínio linkando ao passado, porque ele não vai te trazer nenhum benefício. Só coisas ruins, só coisas para te fazer mal, só coisas para acabar com você, com a sua fé, com a sua alegria. Nós podemos desaprender o que nós aprendemos tanto, deixando um sentimento governar a nossa vida. Dizer que horas a gente dorme, que horas a gente acorda. Dizer: hoje você não vai trabalhar. Quem é esse espírito? Tudo que governa tem um espírito por trás, irmão. Porque governo chama-se o reino dos céus e o reino das trevas. Existe o reino de Deus, que tem os seus anjos, os seus ministros, e o reino dos céus, que tem os seus demônios. Principados, potestades, eles têm uma função de governo. E quando nós não entendemos essa realidade espiritual, nós vamos simplesmente olhar pela ciência e vamos ficar na ciência onde está a realidade espiritual. Onde é que está isso? Ou a gente sai daqui hoje para beber água, ou beber água aqui para sair daqui para viver uma vida diferente lá fora, ou a gente vai levar para casa ela de volta, desamarra essa coleira, deixa ela aqui, e vamos viver o que Deus tem para a gente, melhor daquilo que Deus tem para cada um de nós. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida.